nesta tarde a alegria de ter conosco Ana Carolina Cadini, que por muito tempo, fazendo parte da evangelização da casa, agora já auxiliando nesse departamento, né? Nós temos a alegria de ouvi-la, então, hoje falar sobre o tema evangelização para a vida. Que Jesus te ampare, e Dona Erna, que te envolva, te amparando nessa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou na barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas maneiras de aproveitar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Para muitas pessoas, ela não passa de letra morta e, como a semente caída sob pedregulhos, não dá nenhum fruto. Em que parte da parábola que nós estamos hoje? O processo de evangelização é igual à parábola. Cada coração aqui presente hoje é um solo, e os ensinamentos de Jesus são as sementes. Quando nós estudamos, quando nós nos evangelizamos, nós adubamos os nossos solos e damos força para que as nossas sementes cresçam. Por isso nós vamos buscar entender hoje por que a evangelização é importante, porque o estudo do Espiritismo é importante. Primeiro, para entender os ensinamentos de Jesus. Na época de Jesus, as pessoas não sabiam o que era amor, carinho, cuidar do próximo, olhar pelo próximo, porque ele que trouxe todos esses ensinamentos. Naquela época, o que predominava era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E Jesus trouxe para nós um ensinamento fundamental, que é amar ao próximo como a nós mesmos, para dar um exemplo. E como é difícil para nós ainda hoje entender esse ensinamento. Então, para Jesus naquela época, conseguir que as pessoas entendessem o que ele queria dizer, entender o seu evangelho, entender a sua lei de amor, ele tinha que passar esse ensinamento de uma forma simples, retratando o cotidiano daquelas pessoas. E isso são as parábolas. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, quando estudamos o Evangelho de Jesus, entendemos as suas parábolas, as suas histórias, nós vamos entender um pouco mais sobre a evangelização de nós mesmos. Também o entendimento da doutrina espírita. Quando Jesus nos disse que enviaria um Consolador, ele estava se referindo à doutrina espírita. E estudar a doutrina espírita é também entender os ensinamentos de Jesus, porque é nela que estão os ensinamentos de Jesus. Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, às vezes aparecem mais questionamentos do que respostas, e esses questionamentos são fundamentais para nós. E nós buscamos a doutrina espírita ou Jesus para responder algumas questões como: por que eu existo? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu tenho que estar com essas pessoas?
Na doutrina espírita, nas obras básicas, nós temos todas essas respostas. Fala também, é importante também pelo nosso autoconhecimento. Quando a gente entende os ensinamentos de Jesus, entende de onde eu vim, para onde eu vou, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos quais são as nossas faltas, quais são os nossos defeitos, o que precisamos mudar. E também entendemos por que já acertamos, porque temos tantas qualidades e como colocá-las em prática mais vezes no nosso cotidiano. Como consertar as minhas faltas no meu cotidiano. É isso a importância também do estudo do Espiritismo. E aí, entendendo os ensinamentos de Jesus, entendendo a doutrina espírita, entendendo a mim mesmo, eu consigo evoluir moral e espiritualmente, que é para isso que estamos todos aqui no planeta Terra, para atingir essa evolução, para nos tornarmos seres melhores. E da mesma forma que nós vamos à escola ou faculdade ou fazemos cursos para entender os mais diversos conhecimentos da área humana, o estudo do Espiritismo vem para que nós possamos entender a nós mesmos, para que nós possamos nos aprofundar a nós mesmos. Em todos os momentos da nossa encarnação, nós somos chamados para essa mudança, para essa melhora. E aí eu pergunto aqui, trago um questionamento. Como que nós podemos adubar o nosso terreno, os nossos corações, e plantar a semente do ensinamento de Jesus? Comecemos na evangelização. É no estudo que nós vamos nos compreender, é no estudo que nós vamos entender as nossas faltas, é no estudo que nós vamos entender como nos melhorar. E nós temos, nas obras básicas, todos os alicerces para que isso aconteça. Elas nos trazem todos esses ensinamentos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 132, pergunta para os espíritos assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que encarnamos? E eles respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim da encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Está no Livro dos Espíritos, questão 132. Então, os Espíritos nos trazem que a importância da nossa reencarnação é atingirmos a perfeição, nos melhorarmos, estarmos sempre um passo à frente a cada encarnação. Em dois aspectos: através da expiação, primeiramente, depois, através da missão. Quando eles falam através da expiação, nós lembramos de Emmanuel, no livro O Consolador, onde ele diz que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Esse crime que ele quer dizer são as nossas faltas com a lei de Deus. E essa infração é contra a lei divina. Quando nós cometemos essa infração, nós temos que nos corrigir. E a forma de correção, a forma de ensinamento que Jesus nos dá, que Deus nos dá, é a encarnação. E quando eles falam de missão, nós lembramos de Kardec no livro Céu e Inferno, capítulo 13, item 13, onde ele diz que missões importantes são confiadas a espíritos como Jesus Cristo. Mas é claro que as missões que nós passamos não são como a de Jesus, elas são muito mais simples, porque nós não somos Jesus.
Quando nós casamos, por exemplo, e temos filhos, nós temos aí uma grande missão, porque nós estamos acolhendo dentro do nosso lar espíritos que precisam ser moldados, precisam ser aperfeiçoados, assim como nós fomos feitos pelos nossos pais. Eu não tenho filhos, mas quando eu tiver, esse também é meu papel. É nosso papel como pais, vou me incluir, tá? Nosso papel como pais, educar esse espírito e moldar esse espírito para que ele cresça e se torne um cidadão de bem. E aqui eu quero ressaltar de novo a importância da evangelização. Se eu, mãe, sou um espírito evangelizado, se eu, mãe, me torno um cidadão de bem, entendo a lei de Jesus, entendo sua lei de amor, eu vou ter muito mais facilidade em tornar o meu filho um cidadão de bem, em passar para ele essa lei de amor. E é um ciclo daí, porque meu filho vai passar para o filho dele, que vai passar para o filho dele, e assim consequentemente. Consecutivamente. Aí eu quero trazer para vocês, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções que os Espíritos nos dão sobre como nós podemos nos melhorar, sobre como nós podemos atingir a perfeição espiritual. Nessa parte do livro do Evangelho, eles trazem para nós os caracteres da perfeição. E eles dizem que a perfeição consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Então, nada mais que a essência da perfeição é a prática de A essência da perfeição, então, é a caridade na mais ampla das acepções, porque é a prática de todas as virtudes. Eu só vou atingir a perfeição no momento que eu conseguir entender que, mudando a mim mesmo, eu consigo também viver melhor em comunidade, ajudar o meu próximo e transmitir aí, pelo meu exemplo, o ensinamento de Jesus. Isso é caridade. Eu só atingo a perfeição quando eu consigo compreender isso. Os Espíritos nos trazem também o que é o homem de bem, detalhadamente. Então, é bem didático. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua essência. E ele interroga constantemente a si mesmo se ele tem faltado com alguma lei de Jesus ou com o próximo, ou se praticou algum mal, ou se agiu de qualquer forma diferente da que Jesus faria. Aqui a gente pode citar a resposta de Santo Agostinho para Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele diz que todas as noites, quando nos deitamos, nós podemos fazer uma autoavaliação. Eu deito, eu faço a minha oração, a minha prece, e daí eu avalio como foi o meu dia. Tudo o que fiz hoje, o que fiz de errado e o que eu fiz certo. O que eu fiz de errado, no outro dia, eu vou e corrijo. Assim que surgir a próxima oportunidade. E o que eu fiz certo, eu só continuo acertando. Tento continuar acertando. E aí eu já vou estar praticando a evangelização. Vou estar praticando a lei de Jesus, porque eu vou estar tentando me melhorar um passinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem distinção de raças ou de crenças, porque ele vê em todos irmãos seus. O homem de bem já é um espírito evangelizado, já é um cidadão de bem. Então vamos citar um exemplo de cidadão de bem: Jesus, né? Quando eu atinjo o nível de cidadão de bem, quando eu consigo ser um homem de bem, fazer o bem pelo bem, é quando eu sou como Jesus. Temos que trabalhar um pouquinho ainda. Aí eles também nos trazem algumas coisas sobre como ser um bom espírita, ou o que é o bom espírita. Eles dizem que os bons espíritas são aqueles que compreendem a doutrina e tentam segui-la ao máximo, sempre se aperfeiçoando e estudando, de forma a amadurecer o seu lado moral.
Os bons espíritas se esforçam para controlar as suas más inclinações e eles têm fé inabalável e raciocinada. Os bons espíritas são aqueles que possuem seus corações como os terrenos férteis, que já têm a sementinha de Jesus, estão ali adubando e, além disso, ajudam a semear. Bom espírito é aquele que vai dar o seu exemplo. Ele vai mostrar, através do seu exemplo, o ensinamento de Jesus. Aí eles vêm nos dizer também o que é o nosso dever. O dever é nossa obrigação moral, primeiro comigo mesmo, depois com o próximo. O dever comigo mesmo é amar a mim mesmo, para que depois eu consiga amar o meu próximo. Seguindo sempre a regra de ouro que a gente citou antes. Faça ao outro gostariam que fizesse a ti. Ame o outro como a ti mesmo. Começa a partir do momento que ameaça a felicidade do próximo e termina no limite que eu não quero que ameacem a minha felicidade. Então eu nunca devo agir com o meu próximo de qualquer forma diferente do que eu gostaria que ele agisse comigo. Isso em todos os momentos da minha existência. O dever ele é entregue ao livre-arbítrio e à consciência. Se eu tenho a consciência de que eu tenho que cuidar do meu próximo como eu quero que ele cuide de mim, então o meu livre-arbítrio eu não vou escolher, porque livre-arbítrio são escolhas. Não vou escolher fazer nada para o meu próximo do que ele gostaria que fizesse comigo. É aí que está o nosso dever. Os Espíritos vêm também nos dizer o que é a virtude, o que é ser uma pessoa virtuosa. Eles dizem que a virtude é o conjunto de todas as qualidades do homem de bem. Só sou uma pessoa virtuosa se eu conseguir ser um homem de bem, se eu conseguir atingir o nível de cidadão de bem. A verdadeira virtude é humilde e se afasta de qualquer tipo de orgulho, vaidade ou ostentação. Só alcançamos a virtude quando aprendemos a trabalhar a nossa reforma íntima e compreendemos claramente o que temos que mudar em nós, colocar essa mudança em prática. Então, vamos recapitular. Se eu estudo o Evangelho de Jesus, coloco ele em prática, eu vou estar cada dia me melhorando, cada dia acumulando virtudes, me melhorando para me tornar um cidadão de bem. Aqui eu quero citar a história da tartaruga, que é uma história que eu contei na primeira palestra e eu vou contar de novo. A tartaruga queria muito voar. Ela queria tanto voar, mas tanto voar, que duas águias se compadeceram da vontade dela e tiveram uma ideia muito boa, uma ideia brilhante. Elas pegaram um pedaço de madeira e cada águia segurou com suas garras em uma ponta. E a tartaruga, como ela não tem garras, não tem mãos para segurar, ela segura com a boca. E quando está tudo certo, as águias alçam voo. E lá de cima, a tartaruga consegue ver tudo o que acontece embaixo. Consegue ver os animais, consegue ver as florestas. Se acha sortuda tá podendo voar. E lá de baixo, os animais também conseguem ver a tartaruga. E veem que ela está voando, mas eles não entendem que bicho que é aquele. Porque, vamos imaginar, duas águias segurando um graveto e uma tartaruga no meio. Que ser esquisito. Que bicho que é esse que está voando? É um pássaro? É um avião? Coisa mais engraçada. E lá de cima, a tartaruga grita: sou eu! Ela cai. E aqui eu quero trazer mais um questionamento. Por que a tartaruga sentiu necessidade de dizer que ela estava voando? Sentiu necessidade de mostrar que ela estava lá em cima. A tartaruga com certeza não era uma tartaruga virtuosa, porque se ela fosse, ela simplesmente voaria, ela simplesmente seria. Mas ela não quis, ela escolheu mostrar que estava sendo. Aí também é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Essa é a minha parte preferida desse capítulo, o homem no mundo.
O homem vivendo em comunidade, mesmo com os pesares do dia a dia, deve tratar a todos com quem convive como gostaria de ser tratado. Lembrar sempre de santificar o dia. Então, o homem no mundo, ele tem que orar e tem que cuidar do seu próximo. Quando ele ora todos os dias, não é para pedir para Deus que alivie suas faltas, porque ele entende que ele precisa dos seus desafios para se melhorar. E que a cada dia cada vez que ele melhora, cada vez que ele pratica a lei de Jesus, ele vai estar mais um passo da sua evolução moral. Todo o processo de evangelização jamais nos recomenda que nós nos afastemos da nossa rotina diária, que eu largue tudo que eu tenho na minha casa e que eu fique vivendo apenas para Jesus, ou que eu largue toda a minha comunidade, que viva apenas para a minha fé, viva apenas para isso. Não. Os Espíritos nos dizem que nós temos que viver em comunidade, nós temos que conviver com as pessoas ao nosso redor para que possamos nos melhorar. Porque é com essas pessoas que estão os nossos desafios, diariamente. Eu vi um vídeo muito interessante de um rapaz cristão, onde ele conta a história de um pesquisador que vai para a África para conhecer uma tribo indígena e conhecer os seus costumes. Ele fica lá uma semana. E no final daquela semana ele faz uma experiência. Ele coloca todas as crianças em fila e do outro lado vou dizer que é colina porque eu não lembro o nome da clareira. Do outro lado da clareira ele coloca um cesto perto de uma árvore e enche aquele cesto com doces. E ele diz assim: a primeira criança que chegar naquele cesto leva todo o cesto de doces para casa. Então todas as crianças se preparam e ele conta: 1, 2, 3, já. E quando ele termina de contar, todas as crianças dão as mãos juntas, vão até o cesto juntas, pegam o cesto juntas e trazem o cesto juntas. E quando ele questiona as crianças do porquê eles fizeram aquilo, se o prêmio estava no final, uma delas responde: Uganda, tio. Uganda significa sou quem sou porque somos todos nós. Eu achei isso fantástico, porque resume claramente o que é a nossa lei de comunidade. Eu só sou quem eu sou porque eu convivo com as pessoas que eu convivo e porque essas pessoas convivem comigo. Toda vez que eu convivo com alguém, essa pessoa leva um pouquinho de mim e eu levo um pouquinho dela. E isso transforma cada um de nós. Isso forma cada um de nós. Eu achei essa história, eu até me emociono, mas eu acho essa história fantástica. Porque hoje, faz o quê? Uns 4 dias que eu vi esse vídeo. Eu tenho tentado lembrar sempre que se eu tenho algum desafio, porque temos todos, né, todos os dias, em todos os momentos, que nós vivemos em Uganda, que nós somos o que somos por causa de todas as pessoas que convivem conosco. Eu acho que isso resume perfeitamente o que deve ser o homem no mundo. Os Espíritos também nos trazem como cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito. Nós devemos cuidar do nosso corpo porque ele é a nossa veste aqui na Terra. É nosso transporte, nós utilizamos ele para tudo. Então nós não devemos intoxicar o nosso corpo com gordura, sal, né? Ter uma alimentação saudável, comer frutas, tomar muita água. É assim que cuidamos do nosso corpo. Fazemos exercício físico, né? Da mesma forma, eu devo educar o meu espírito. Eu não posso intoxicar o meu espírito com coisas negativas, com pensamentos ruins. E eu tenho que exercitar o meu espírito todos os dias. Exercitar o meu espírito é colocar em prática a lei de Jesus. Porque é aí que eu vou estar me evangelizando. Aí que meu espírito vai estar se exercitando. E eles trazem isso bem explicadinho no Sede de Perfeitos. Nós estamos sendo evangelizados todos os dias, em todos os momentos, se colocamos em prática a lei de Jesus, a lei de amor, né?
porque nós temos nosso solo, temos que deixar sempre fértil e sempre adubar a nossa semente. No início da palestra, Solange disse, que a Casa de Jesus oferece vários tipos de estudo, vários tipos de evangelizações para jovens, para crianças, para bebês. Então, está aqui hoje a nossa oportunidade de entender um pouco mais sobre o ensinamento de Jesus, de buscar um pouco mais sobre a evangelização de nós mesmos. Estamos sendo evangelizados em todos os momentos que estamos adubando o nosso terreno e plantando em nós as sementes do ensinamento de Jesus. Agora eu queria trazer mais uma última reflexão. Como seria um mundo onde todas as pessoas são como Jesus? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Seria um mundo só de amor e paz, Um mundo de luz, onde não existe guerra, não existe inveja, vingança, corrupção, não existe brigas no trânsito, não existe desarmonia no lar. Nada disso existe, porque todas as pessoas são como Jesus. É difícil de imaginar algo assim. Mas é aí que está a importância da evangelização. Se todos os dias eu me evangelizo, se todos os dias eu convivo com as pessoas que estão ao meu redor, tento adubar o meu terreno, todos os dias eu vou estar um passo mais perto de ser como Jesus, de ser um cidadão de bem, de ser um ser perfeito, mesmo que demore. Mas todos os dias eu vou estar mais perto. E é aí que está a importância da evangelização. É aí que está a importância do estudo e da prática do Evangelho de Jesus. Eu só quero trazer mais uma história, que eu lembrei agora, que é a história da lamparina. Cada pessoa no mundo é uma lamparina apagada, num quarto vazio e escuro. Eu segurando a minha lamparina, para acender a minha lamparina, eu tenho que ter atitudes boas, pensamentos positivos, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, cuidar do meu terreno e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A pessoa que está do meu lado, vendo que eu acendi a minha lamparina e que ela deu um pouquinho de luz para o ambiente, vai querer acender a lamparina dela também. E aí ela também vai querer estudar sobre Jesus, praticar o bem para o próximo, colocar em prática o Evangelho. E também vai acender essa lamparina e também vai dar um pouco mais de luz para o ambiente. E assim, todas as pessoas nesse quarto escuro vão querer acender as suas lamparinas, através do exemplo da primeira pessoa que acendeu. E assim o quarto inteiro fica iluminado. Digamos que o quarto todo seja o mundo, e cada um de nós seja lamparina, como seria se todos nós nos acendêssemos? Muito obrigada. Agradecemos, Ana Karina, por todas essas reflexões que nos trouxe. E fica o convite para o estudo na casa. Vamos dar sequência aos trabalhos. Temos agora o trabalho do passe. Eu gostaria de lembrar que quando nós vamos receber o passe, não há necessidade de colocarmos as mãos viradas para cima. Lembrando que pelas mãos as nossas energias saem, elas não entram. Tá? Então elas vão penetrar pela nossa psicosfera, pelo chakra coronário, onde o passista impõe as mãos. Então as mãos, se nós quisermos, podem ficar viradas para cima, mas não com a intenção de receber o passe, pelas mãos. Vamos ouvir a prece do senhor Antônio. Nosso Senhor Jesus Cristo, querido mestre, querido irmão, querido amigo de todas as horas,
Neste momento, procuramos elevar ainda mais o nosso pensamento para registrar a nossa gratidão e o nosso melhor agradecimento por todas as bênçãos e oportunidades que todos nós aqui presentes neste auditório seguramente vimos recebendo todos os dias em nossa vida, na presente existência. De que foi exemplo a oportunidade que acabamos de ter, de ver e ouvir uma jovenzinha falando sobre os seus ensinamentos, Senhor, à luz da excelente doutrina espírita. Temos muitíssimo a agradecer pelas oportunidades de crescimento intelectual e moral, pela oportunidade que temos diariamente de nos melhorarmos, de sermos pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática, de sermos úteis e cada vez mais úteis, onde quer que nos encontremos. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Mas como de hábito, queremos te pedir, inicialmente em favor de nossos familiares, amigos, colegas e conhecidos que se encontram doentes, e especialmente aqueles que se encontram gravemente doentes, bem como pelas pessoas que deles cuidam, pedindo que todos sejam alcançados por tuas bênçãos refazentes e benfazejas e possam ter sempre resignação e esperança de melhores dias no futuro. Também pedimos, Senhor, por todos os nossos familiares que já desencarnaram, que retornaram ao mundo espiritual, para que todos saibam que deles nos lembramos praticamente todos os dias, e muito além, vibramos em seu favor para que continuem no plano espiritual, lendo, estudando, refletindo, aprendendo, compreendendo e, sobretudo, aplicando os ensinamentos cristãos, com o que seguramente serão melhores e mais felizes a cada dia. E por fim, queridíssimo amigo, queremos pedir a bênção para todos nós. Queremos que nos abençoe, Senhor, em nossos melhores propósitos de crescimento no caminho do bem. E te pedir, do fundo do nosso coração, que permaneça conosco e entre nós, não só por hoje, mas por todos os dias que há de virão. Que assim seja.